Em defesa do Evangelho puro e simples, entra no ar pela Rede do Bem FM, programa Evangelho Genuíno. Apresentação, Alexandre Fico. Quero lhe oferecer uma boa tarde na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sábado, mais um sábado, pela infinita misericórdia e bondade do Senhor, começa o programa Evangelho Genuíno. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim. Meus irmãos, antes de nós irmos para a oração, eu queria agradecer ao carinho de muitas pessoas comentado sobre o programa. Glória a Deus pela vida de cada irmão. Que o Espírito Santo continue direcionando a cada um de vocês ao aprisco de Cristo. O que é o que importa, meus irmãos? O que importa é que nós, num futuro próximo, para alguns talvez mais próximo do que para outros, mas até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós possamos juntos um dia nos abraçar na glória e dizer como valeu a pena. Como valeu a pena tudo isso que nós vivemos. Como valeu a pena nos separar desse mundo caído. Como valeu a pena. Como valeu a pena. Vamos à oração. O meu vaso de No programa Evangelho Genuíno, momento de oração. Senhor, mais uma vez nós pedimos licença para levantar a voz a Ti. E realmente só fazemos isso, Senhor, por causa de Cristo Jesus, de nosso Senhor, de nosso Salvador. Então eu peço, Senhor, ajuda os Teus servos. Ajuda-nos, Senhor, a não nos deixar se curvar, Senhor, diante desse mundo, diante da bajulação desse mundo, Senhor, diante daquilo que o mundo nos atrai, Pai. Nos livre, Senhor, dos bajuladores. Nos livre, Senhor, dos falsos mestres. Nos livre, Senhor, das falsas doutrinas, Senhor, das falsas doutrinas. Que nós não sejamos intimidados, Senhor. Intimidados por aqueles, Senhor, que querem viver um evangelho fácil. Que querem viver um evangelho, Senhor, conforme a Tua cabeça, conforme o Deus que eles criaram, Senhor. Tenha misericórdia. Não permite que o nosso coração se esgote, Senhor, ou fique seco, ou perca o amor, Senhor, diante de todas essas atrocidades, principalmente com o Seu nome, Senhor, principalmente com aquilo que a cristandade, Senhor, tem mostrado um cristianismo totalmente, Senhor, de portas largas e portas abertas, Senhor. Tem misericórdia de nós, que a Tua graça, Senhor, nos dê força, com o Teu zelo, e que nós possamos ter esse zelo, Senhor, pela Tua palavra, em viver o Evangelho verdadeiramente, Senhor. Nos conforma à imagem de Cristo. Nos conforma à imagem de Cristo, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, Senhor. Ouve-nos, Senhor, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É o que eu te peço nessa tarde. Amém. Meus irmãos, hoje o tema que provavelmente eu não irei conseguir terminar hoje, né? Eu quero passar esse estudo com qualidade aos irmãos. Então eu queria aproveitar e deixar um aviso que o irmão Eli pediu sábado passado. Eu vou estar pregando hoje lá na igreja em Sumaré, na igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, a partir das 19h30. 19h30, na rua Mantovani Cunha 399, lá no Bom Retiro, Sumaré. Mantovani Cunha 399, Bom Retiro, Sumaré, a partir das 19h30. Eu estarei levando uma palavra lá, se assim Deus permitir, pela misericórdia dele.
Eu vou pedir para o Luquinha soltar o endereço das comunidades genuínas. E nós já voltamos aqui, porque eu gostaria de fazer uma introdução sobre o que eu quero falar hoje, sobre o seu cristianismo, se a sua religião é verdadeira ou não, se ela é real. E eu estava fazendo esse estudo, fazendo para a minha vida. Para a minha vida, meus irmãos. Porque de tudo que nós temos vivido e como nós temos vivido, o meu temor, e eu vou usar o texto de Mateus 7, de chegar naquele grande dia o Senhor falar que não me conheceu. Que não me conheceu. Porque eu vivi um evangelho, uma religião, que as pessoas não gostam de falar sobre religião, né? E isso é um perigo muito grande, quando deturpamos até a palavra religião. Até a palavra religião. Então vai ficar o convite para amanhã a partir das 9 horas, um culto de ações de graça na comunidade genuína e também nas demais. Então o Lucas vai soltar e nós já voltamos. Venha conhecer a Comunidade Cristã Genuína, Rua 7 de Setembro, número 385, na Vila Industrial. Cultos, terças e quintas, às 8 horas. E aos domingos, às 9 horas da manhã. No Parque Aeroporto em Campinas, Rua Aldo Fossesi Júnior, número 61, no Núcleo Residencial Vila Vitória. Cultos, quartas às 20 horas e aos domingos, às 19 horas. Em Hortolândia, Rua Zacarias Costa Camargo, número 560, no Remanso Campineiro. Cultos, quartas e sextas, às 20 horas. E aos domingos, às 19 horas. Em Sumaré, Rua Manuel Dama Figueiredo, número 105, no Parque Sevilha. Cultos, quartas às 20 horas. E aos domingos, às 19 horas. Comunidade Cristã Genuína. Aqui é proibido pessoas perfeitas. Evangelho que não confronta o pecado não pode ser chamado de evangelho. Programa Evangelho Genuíno. Glória a Deus pela vida do Lucas, que mudou já o endereço. Obrigado, viu, Lucas? E nós continuamos falando que, se você quiser ouvir os estudos, as pregações, entre no site Voltando ao Evangelho Genuíno. Voltando ao Evangelho Genuíno é a página do Facebook Voltando ao Evangelho Genuíno. Tem lá o pintinho com o ovinho. Curta, compartilhe se assim desejar. Meus irmãos, eu quero fazer uma introdução antes de nós irmos para esse estudo. Primeiro, nós ficamos muito chateados porque as pessoas acabam usando versículos da Bíblia para poder justificarem os seus gostos pessoais. Meu irmão, eu tenho meu posicionamento a respeito do Natal, inclusive dia 24, Lucas, nós vamos fazer o programa ao vivo, dia 24 de dezembro, e eu vou falar sobre isso. Então, se você é uma pessoa apegada ao Natal, nem ouve. Porque eu vou trazer algumas coisas aqui que talvez você não vai gostar. Mas eu respeito quem gosta do Natal ou não. E já falei da outra vez, as pessoas às vezes mandam uma mensagem perguntando: mas irmão, eu tenho uma árvore, se eu vou ser salvo ou não. Eu não sei se você vai ser salvo ou não. Não sei. Eu não sei disso. Se Deus falou com você a respeito disso, você escute de Deus. Mas o que eu fico chateado é as pessoas não assumirem o que elas querem. Mas se você gosta do Natal, você curta o Natal, meu irmão. Só não coloca Jesus Cristo nesse balaio de gato. Ai, não importa se Jesus nasceu dia 25 de dezembro, se não nasceu. Não importa pra você. Você sabe se importa pra ele ou não? A palavra dele manda você comemorar ou não? As festas que tem pra comemorar, é falado. Agora, sabe qual que é o problema? O problema é que nós colocamos um pacote e achamos que porque eu gosto, Deus também gosta. Ah, porque isso não tem nada a ver, então eu faço. Mas, se você tem o conhecimento da verdade e você não a pratica, você tem um problema sério a respeito disso. Então, meu irmão, eu respeito quem comemora. Eu não comemoro. A minha família se posicionou dessa maneira. Nós não comemoramos e ponto final. Agora, eu vou pro inferno porque eu não sei, meu irmão. Eu já falei da outra vez. Espero que não. Mas é você com Deus aí, querido. Você vai e senta. Agora, porque você
você tem uma maneira de influenciar as pessoas, você quer colocar... A pior coisa que tem, meu irmão, é o liberalismo religioso. Aquelas pessoas que estão em cima do muro e colocam a Deus no pacote deles, e não importa se está na Bíblia ou não. E isso é perigoso. E eles gostam de usar versículos isolados. E tem um versículo interessante, que as pessoas, quando você fala alguma coisa, não, mas irmão, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 15 ou 18, Paulo diz, né, vou ler o versículo, nós temos que ler todo o capítulo para você entender, mas depois você faz essa lição de casa. Filipenses capítulo 1, vê o contexto de tudo aquilo. Eles dizem assim, Paulo diz: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. E no versículo 19, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa, a esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E elas pegam essa pessoa, principalmente no versículo 18, e falam: todavia o que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, e também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. E as pessoas falam, então, Paulo falou que não importa o que esteja fazendo. Se está fazendo no nome de Cristo, é o que vale. É o que vale. Mas é isso mesmo que o texto está dizendo, meus irmãos? É isso que o texto quer dizer? Ou nós temos que ver o contexto do que Paulo está querendo dizer? É desleal você usar versículos fora do contexto do que está sendo aplicado, exatamente para que não vire uma heresia. Então as pessoas falam assim: em todo tempo, agora é uma data oportuna para você evangelizar. Meu irmão, a data oportuna para você evangelizar é todos os dias, não é dia 25. Minha família vai estar reunida. Então, mas é todos os dias. Se você não fala de Cristo para sua família todos os dias, você acha que no dia 25, no espírito natalino, no meio da bebedice e da comilança, a pessoa vai escutar sobre Jesus Cristo? Bom, cada um... Então, a interpretação popular dessa passagem, especialmente dessa frase que eu li, é que o apóstolo Paulo, que o importante é que o evangelho fosse pregado, não importando o motivo nem o método. E a conclusão disso é que podemos e devemos usar de todos os recursos, métodos, meios, estratégias, pessoas, não importando a motivação delas, para pregarmos a Jesus Cristo. E que, em decorrência, não podemos criticar, condenar ou julgar ninguém que esteja falando de Cristo, e muito menos suas intenções e metodologia. Um vale tudo gospel. Então vamos analisar, meu irmão, o texto. Vamos analisar ele. Em que circunstância Paulo disse estas palavras? Em que circunstância? Paulo estava preso em Roma quando escreveu esta carta aos Filipenses. Preso em Roma. Ele estava sendo acusado pelos judeus de ser um rebelde, um pervertedor da ordem pública, que proclamava outro imperador além de César. Quando os judeus que acusavam Paulo eram convocados diante das autoridades romanas para explicar estas acusações que traziam contra Paulo, eles diziam alguma coisa parecida com isso, meu irmão. Abre aspas. Senhor juiz, este homem Paulo vem espalhando por todo lugar que esse Jesus Cristo, esse Jesus de Nazaré, é o Filho de Deus, que nasceu de uma virgem, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, e que está sentado à direita de Deus, tendo se tornado Senhor de tudo e de todos. Diz também este Senhor: perdoa e salva todos aqueles que creem nele, sem as obras da lei. Sem obras da lei nenhuma.
Isto, dizem eles, é um ataque direto ao imperador, pois somente César é senhor. Este homem é digno de morte. E ao fazer essas acusações, meus irmãos, os judeus, nas próprias palavras de Paulo, proclamavam a Cristo por inveja e porfia, por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às cadeias de Paulo. É isso que ele está falando no versículo 17. Ou seja, Paulo está se regozijando porque os seus acusadores, ao final, no propósito de matá-lo, terminavam anunciando o evangelho de Cristo aos magistrados e autoridades romanas. Óbvio, meu irmão, que nós sabemos que o nome de Jesus Cristo tem poder. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso eu creio que apesar do que é pregado nestas sinagogas de Satanás, nesses lugares onde as pessoas falam de Jesus Cristo, que eles criaram, o Espírito Santo traz à luz o Evangelho. E quando a luz do Evangelho chega na vida da pessoa, ela sai desse lugar, ela sai das trevas, ela vem à luz. Quando ela tem o conhecimento da verdade, e não importa mais a dúvida, se ela tem o conhecimento da verdade, as vontades dela ficam em segundo plano. Se ela tem o conhecimento da verdade, o filhinho dela que quer comemorar e abrir o presente, fica em segundo plano. Isso é o Evangelho. Mas agora, meu irmão, disto aqui, vai uma longa distância em tentar usar essa passagem para justificar que cristãos, num país como o nosso, onde são livres para pregar, usem de estratégias, no mínimo polêmicas, para anunciar a Cristo. Tenho certeza que Paulo jamais se regozijaria com isto, pois ele mesmo disse, e aí a Bíblia explica a Bíblia. E Paulo não ia cair em contradição. Então eu vou ler alguns textos de algumas cartas de Paulo, só para mostrar, meu irmão, que não pode ser isso que as pessoas falaram. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17 diz: porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. E essas pessoas que gostam de defender essa festinha, é porque elas não querem a igreja vazia, são bajuladores. A grande maioria é bajuladores. Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 a 2 diz: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Pela manifestação da verdade. Só o fato de Jesus não ter nascido dia 25 já é uma mentira. E as pessoas, elas gostam da mentira. Mas não, isso não tem problema. Eu não estou falando que é mentira. Eu estou falando que Jesus não nasceu dia 25. Mas então você está fazendo uma mentira ser verdade, ou querendo que ela seja verdade para você. E primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo de 1 a 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Como falta isso nas igrejas. Nada quero saber além de Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Sabe por que usam de estratégias humanas para evangelismo, para pregação? Porque não tem mais o poder de Deus na grande maioria dessas igrejas administrada por bajuladores de homens. O verdadeiro real do evangelho, o amor a almas, a vidas, foram perdidas. O amor verdadeiro a almas, o valor de uma alma, foi deixado de lado no evangelho por festas, por entretenimento. Eu vou pedir para o Lucas soltar uma música, O Valor da Alma, e nós voltamos com a palavra, em nome de Jesus.
esforços humanos poderiam pagar. O dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do ID do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Como podemos ficar com os braços cruzados, se ele de braços abertos por todos morrer? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Venha conhecer a Comunidade Cristã Genuína, Rua 7 de Setembro, número 385, na Vila Industrial. Cultos, terças e quintas, às 8 horas. E aos domingos, às 9 horas da manhã. No Parque Aeroporto em Campinas, Rua Aldo Fossesi Júnior, número 61, no Núcleo Residencial Vila Vitória. Cultos, quartas às 20 horas e aos domingos, às 19 horas. Em Hortolândia, Rua Zacarias Costa Camargo, número 560, no Remanso Campineiro. Cultos, quartas e sextas, às 20 horas. E aos domingos, às 19 horas. Em Sumaré, Rua Manuel Dama Figueiredo, número 105, no Parque Sevilha. Cultos, quartas às 20 horas. E aos domingos, às 19 horas. Comunidade Cristã Genuína. Aqui é proibido pessoas perfeitas.
Você está ouvindo programa Evangelho Genuíno. Glória a Deus. Eu tava esqueci a semana passada, tava falando pro Lucas agora, fora do ar. Não posso esquecer. Meus irmãos, o programa do Crescendo na Fé, com o pastor César Cavalcante, retornou à Rede do Bem desde a semana passada, né, Lucas? A partir das 3 horas da tarde, às 15 horas, das 15 às 16 horas. Então marque aí na sua agenda, Crescendo na Fé com o pastor César Cavalcante, retornou à Rede do Bem, a partir das 15 às 16 horas. Meu irmão, como é bom, perto de uma programação que meu Deus do céu, glória a Deus para a vida do pastor César, por esse programa, que Deus continue prosperando e que vidas, almas, possam abrir os olhos. Então das 15 às 16. E amanhã então ficou o convite. E ele tá anunciando das 15 às 16 sobre o seminário que vai ter na Genuína, nessas 3 últimas quinta-feiras. Então preste atenção na segunda-feira ou vá amanhã na Genuína, faça a inscrição. Eu não sei como está funcionando certinho, mas você pode ir na Genuína e fazer a sua inscrição sobre o seminário que o pastor César está fazendo. Ou preste atenção, amanhã, a partir das 15 horas, ele vai estar anunciando também, aqui na Rede do Bem, 105,5. Vamos à palavra do Senhor. No programa Evangelho Genuíno, momento da palavra. Nós estamos falando sobre um falso cristianismo, sobre uma falsa religião. Mateus 7, se você puder, abra a partir do versículo 15, eu vou falar até o versículo 22, até o versículo 23, se você não puder, você anota aí, leia na sua casa, leia quando você tiver um tempinho. Versículo 15 diz: Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Pelos frutos conhecereis. E as pessoas acham frutos o que ele está fazendo de coisa boazinha, de coisa boa. Se ele está dando dinheiro pro pobre, se ele está ajudando na cesta. E é isso que as pessoas acham que é o fruto. Não, meu irmão, não é isso. Porventura uvas, espinheiros, viu? Esses falsos profetas, os frutos que eles geram são falsos cristãos. Os frutos que eles geram são falsos, não são verdadeiros. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Uma pessoa que segue um falso profeta, ele é um fruto mau, é um fruto ruim. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Quem que vai ser lançado ao fogo, meu irmão? As suas boas obras, você ajuda? Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. E aí ele vem: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente, abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A palavra iniquidade aqui é aqueles que não fazem a vontade de Deus. Não fazem a vontade de Deus. Jeremias, no capítulo 6, meus irmãos, dê uma lidinha, que é um texto bem interessante. No versículo 30, no último, ele diz: prata rejeitada lhes chamarão, porque o Senhor os rejeitou. Ele vai tratar lá, por exemplo, no versículo 13: porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados porque cometem abominação sem sentir,
por isso vergonha. Nem sabe que coisa é envergonhar-se. É uma geração nossa, nós nem sabemos o que é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Olha a importância de você estar firmada na sua verdadeira fé, na verdadeira religião. Quando as pessoas falam assim, olha, eu não sou religioso, eu não gosto de religião. A palavra religião, religare, do latim, aquele que liga o homem a Deus. Aquilo que volta a ter ligação, aquilo que uma ligação que foi perdida, ele veio e ligou novamente. Isso é a palavra religião. Então quando as pessoas muitas vezes falam, você é um religioso, que eles vão se dar lá para os fariseus, falando a respeito disso, e sem ver o contexto, eu já preguei sobre Mateus 23 aqui, algumas vezes inclusive, Deus está falando da hipocrisia. É o que nós temos que orar, para que o Senhor tire a hipocrisia das nossas vidas. E como somos hipócritas, que o Senhor faça com que nós vigiemos a respeito disso, de viver uma falsa religião. E quando eu vou tratar aqui de religião, meu irmão, eu quero levar do lado bom e não do lado pejorativo, como pessoas que querem ter uma vida liberal. Os ditos não religiosos, que eu já falei, eles não são religiosos, mas eles têm um templo. Eles não são religiosos, mas Deus mora lá com eles. Eles não são religiosos, mas a bênção está no altar deles, que é um palanque. Eles não são religiosos, mas fazem oração forte, oração isso, mas não são religiosos, mas cumprem um ritual. Mas não são religiosos. Então, onde está firmada a sua religião? A sua religião é real ou ela é irreal? O seu cristianismo é verdadeiro ou ele é falso? Então eu quero falar do que trata a minha pergunta. Qual é o significado dessa pergunta que eu coloco diante dos irmãos agora? Diante dos vossos ouvidos. Eu estou perguntando sobre o seu cristianismo ou religião. E eu já expliquei mais ou menos o que é religião, nós não vamos perder tempo voltando nisso. Aí depois você dá um Google, vê o que quer dizer a palavra religião. Então, infelizmente, esta pergunta ficou sem importância. Esta questão deveria ter uma importância profunda, pois se trata da sua e da minha alma. Trata da sua e da minha alma. Quando nós vamos entender o valor que tem uma alma? Nós perdemos isso. A alma foi relativada. O cristianismo, a fé foi relativada. Depende. Depende do quê? Isso é muito relativo. Você crê numa coisa, eu creio em outra. Então ficou uma fé relativada. E como nós vamos buscar? Nós vamos buscar na Bíblia. Saber se a nossa fé é uma fé que está firmada em Cristo ou não. Se você continuar em Mateus 7, lá ele vai falar sobre aqueles que estão firmados na rocha, onde vem tempestades e tenta derrubar aquela casa, mas não consegue. E outras estão firmadas na areia, que o primeiro sopro leva tudo embora. Então eu quero dizer que se a sua fé em Cristo Jesus é genuína, se ela é sincera, se ela é honesta, se ela é completa, para você mesmo, meu irmão, para mim, não é para os outros não, para você, para eu e você analisar a nossa fé, o nosso cristianismo, a nossa religião. Eu quero dizer, se ela não é básica, se ela não é oca, sabe aquelas madeiras, aqueles batentes que o cupim come por dentro, você bate, ele tem a casca toda por fora, mas por dentro tá tudo oco. Falsa, se ela não é simulada, se ela não é ilusória. E pior, se ela não é nominal. Uma fé nominal, uma fé que nós criamos. A verdadeira religião, ou o verdadeiro cristianismo, não é um mero espetáculo. Alguma pretensão, sensações superficiais, ou uma profissão de fé temporária, como se virou hoje. Se você tem a fé apenas como um trabalho externo, meu irmão. Se a fé é interior, se ela é sólida, se ela é substancial, se ela é intrínseca, viva e permanente, você
sabe a diferença entre algumas notas verdadeiras e outras falsas? Você sabe a diferença numa boa quantidade de dinheiro ou não? Você sabe a diferença entre o ouro ou a bijuteria? Entre uma pérola verdadeira e uma lantejola? Então, tudo para nós pensarmos nessas coisas, para considerar a minha fé, a sua fé. Qual que é a pergunta que eu faço sobre a nossa religião? Sobre a minha religião, sobre a sua religião? Qual é o caráter da sua religião? Se ela é real, se ela é verdadeira. Sua fé pode ser fraca e estar misturada com muitas debilidades, com crendices, meus irmãos. Mas esse não é o ponto que eu quero deixar. Hoje não quero tratar sobre as fés em crendices. A minha pergunta é simplesmente uma só. Seu cristianismo é verdadeiro? A sua religião é real? Porque nos dias atuais em que vivemos, infelizmente, nós temos que fazer esse tipo de pergunta. Cabe esse tipo de pergunta. A falta de realidade é uma característica de uma grande quantidade de religiões nos dias de hoje. Só denominações ditas evangélicas, nós temos mais de 30 mil. Mais de 30 mil. E o crescimento dos evangélicos no Brasil, pelo menos nas últimas décadas, que é confirmado pelo IBGE e pela crescente influência desse segmento do evangelho na sociedade. Os números oficiais apontam em torno de quase 50 milhões de adeptos. Era 42 milhões em 2010. E de acordo com o Ministério Servindo aos Pastores e Líderes, CEPAL, os evangélicos poderão ser mais da metade da população brasileira em 2020. Alguns jornais hoje publicaram essa semana uma análise do chamado Mercado Gospel. Só para você ter uma ideia, do Mercado Gospel, baseado em dados recentes levantados pela Receita Federal. Segundo a publicação, diariamente, as igrejas do Brasil arrecadam em torno de 60 milhões, num total de 21,5 bilhões por ano. 21,5 bilhões por ano. Você acha que cabe essa pergunta, meu irmão? É um negocião montar uma igreja. É um grande negócio. E as almas? E as almas, meus irmãos? Às vezes, os poetas nos têm dito que o mundo passou por 4 diferentes estados ou condições. Você já pode ter lido sobre isso. Eles dizem que nós tivemos uma época de ouro, uma época de prata, uma época de bronze e uma época de metal. Até que ponto isso é verdade? Meu irmão, eu não sei. E nem vou analisar isso. Mas eu temo que não há dúvidas sobre a época em que vivemos. É universalmente uma época tanto de base metálica quanto de liga metálica. Se nós medirmos a religião dessa época pela aparente quantidade, nós teremos muito disso, muito. Mas se medirmos pela qualidade, haverá muito pouco de fato. De todos os lados nós queremos mais realidade. Se você quer a realidade, se você quer viver uma verdade no Evangelho, busque ela. Se você tem um temor no seu coração, como eu tenho nesse texto que eu li, de chegar naquele grande dia o Senhor falar que não me conhece, busque a verdade a qualquer preço. Qual que é o valor da alma? Busque a verdade a qualquer preço. E quando você descobrir essa verdade, morra por ela. Morra por ela. Se você é capaz de morrer por ela, é porque você realmente acredita nessa verdade. Então, meus irmãos, eu peço sua atenção para que você analise esta minha pergunta. Que o Espírito Santo traga a verdade em sua mente, em seu coração, na alma, no âmago da sua alma. Há 2 coisas que eu vou tentar fazer, meu irmão. Eu me proponho a fazer 2 coisas. E primeiro, eu quero mostrar a importância da verdade do cristianismo, da verdadeira religião, da realidade da religião. Num segundo ponto, eu quero mostrar para os irmãos
alguns testes pelos quais você pode provar se você está firmado em Cristo, se a sua própria religião é real, se o seu cristianismo é real. Irmão e irmã, você tem desejo de ir para o céu quando morrer? Você deseja ter uma relação de intimidade com Deus que irá consolá-lo na vida, dar-lhe uma boa esperança na morte e fazer você permanecer em pé no julgamento de Deus no último dia? Se você tem, então não fuja, meu irmão, da pergunta que está diante de você e ouça atentamente e considere calmamente se seu cristianismo é real e verdadeiro ou um cristianismo básico e vazio. Eu quero mostrar a importância da verdade e a realidade na religião. Hoje as pessoas pensam que esta observação sobre a verdade é observada por todos os homens. Todos os homens, devo dizer, estão totalmente convencidos da importância da realidade, da verdade, e todos acreditam tê-la. Eu acredito ter a verdade, você acredita ter a verdade. Todos nós acreditamos ter a verdade. O pessoal de seita acredita ter a verdade. O católico acredita ter a verdade. O espírita, o testemunho de Jeová, o adventismo, até os mormons, até os ateus, todos acreditam ter a verdade. Agora minha pergunta é, isso é verdade? Pode-se dizer que a realidade é justamente estimada entre os cristãos? Porque uma coisa é eu falar que eu tenho a verdade, e a outra coisa é eu me basear da onde está a minha verdade. Por isso nós precisamos da Bíblia. Por isso nós precisamos ser confrontados a nossa verdade com a Bíblia. Em particularmente, eu nego isso inteiramente, porque a grande maioria das pessoas, como eu já disse, professam a verdade e até admiram a verdade, a realidade, porque parece que todos acreditam e possuem. Elas não dizem que todos têm um bom coração, que todos são sinceros e verdadeiros. Embora elas possam até cometer erros, elas nos dizem que todos têm um bom coração. Esse é o papel do ecumenismo, é dizer que todos têm um bom coração, que todos nós temos um bom coração, que todos nós somos sinceros e verdadeiros. Nos chamam de dono da verdade, intolerante, que ocasiona sofrimento, pessoas cruéis, sem amor, e que apenas gostamos de censurar se duvidamos da bondade do coração de alguém. Se você fala que você está questionando essa bondade, as pessoas caem para o não julgueis e vão em cima de você, descascam você. Verdadeiramente, eu não tenho outra palavra agora aqui, elas tiram a pele sua, descascam. Resumindo, elas destroem o valor da realidade por considerá-la algo que quase todo mundo tem. E por isso os não julgueis caem de pau em cima de você, em cima de mim. Irmãos, este pensamento generalizado é precisamente uma das causas para estender esse estudo, essa palavra. O modo generalizado que as coisas têm se apresentado é um grande problema. O relativismo é um grande problema. E por isso eu quero que você entenda que a realidade é uma coisa muito mais rara e incomum do que normalmente se supõe e apresentam. Nós vemos que muitos serão chamados, poucos escolhidos. Faz referência de que 2 estão no lugar, um subiu, o outro ficou. Ele faz a referência de poucos. Ele faz a referência de que não é todo mundo que tem a verdade. E isso tem que causar um temor em nosso coração. Um temor em nosso coração. Por isso eu quero que você entenda que a realidade é uma coisa muito mais rara e incomum do que normalmente se supõe e apresentam. Eu quero que você veja que a irrealidade, a falsidade é um dos grandes perigos de que os cristãos devem ter cuidado. Porque nós temos aonde nos basear a nossa fé e é na palavra de Deus. É na Bíblia. E acredite, meu irmão. Acredite. Isso não é fácil, ou é algo facilmente correspondido quando eu pergunto: seu cristianismo é verdadeiro? A sua religião é real?
Porque eu sei que não é fácil. Porque muitas vezes nós vamos ver coisas nas Escrituras que vai contra nós. E a nossa chave é a Escritura. É o que diz as Escrituras. Este é o único juiz que pode julgar esse assunto. A palavra de Deus. Vá para a sua Bíblia. Examine bastante ela. Então negue, se você puder, a importância da verdade e da realidade na religião e os perigos de não ser uma religião real, um cristianismo verdadeiro. Analise esse perigo. É sua alma. Qual o custo, o valor da sua alma? É sua alma, meu irmão. É uma alma que vai perecer eternamente no inferno ou viver na glória eternamente. É sua alma. Dá para brincar com a eternidade? Não dá para brincar, meu irmão. Se nós analisarmos as parábolas ditas por nosso Senhor Jesus Cristo, e observe quantas delas têm a intenção de colocar um forte contraste entre o verdadeiro e o falso, entre o verdadeiro cristão com o discípulo meramente nominal, o verdadeiro cristão com o falso, da ovelha e o bode. Todas elas trazem em destaque a diferença entre a realidade e a irrealidade na religião, o verdadeiro discípulo e o falso discípulo. Todas elas mostram a inutilidade e o perigo de qualquer cristianismo que não seja real, profundo e verdadeiro. E eu quero que você observe outra coisa. A linguagem de nosso Senhor Jesus Cristo sobre os escribas e fariseus. 8 vezes, em um capítulo, nós encontramos Jesus Cristo denunciando-os como hipócritas, em palavras severamente amedrontadoras. Mateus 23, 33 diz: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? O que nós podemos aprender dessas expressões tremendamente fortes, tremendamente profundas de Jesus? Como é que o nosso misericordioso e compassivo Salvador, nosso Senhor, usa essas palavras profundas, cortantes, que cortam sobre as pessoas que, de qualquer modo, eram mais morais e decentes do que os publicanos e as meretrizes. Eles eram moralmente muito mais decentes que não só dos publicanos e a meretrizes, mas de nós também. Isso era para nos ensinar a excedente abominação da falsa profissão de fé e da mera religião externa aos olhos de Deus. Sermos generosos e obedientes voluntariamente para os desejos carnais são sem dúvida pecados desastrosos, se eles não forem abandonados. Pecados desastrosos. Mas não parecer haver nada que é tão desagradável a Cristo como a hipocrisia e a falsidade e a irrealidade da religião. E a irrealidade da religião. Se prestarmos atenção, notaremos algo talvez surpreendente, de que dificilmente há uma graça no caráter de um verdadeiro cristão, de que você não vai encontrar uma falsificação descrita na palavra de Deus. O que mais tem, meu irmão, são cópias, são genéricos. E Paulo fala isso na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11. Porque os tais são falsos apóstolos, versículo 13. Obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Não há uma característica no semblante de um crente de que não exista uma imitação. Por isso, meu irmão, muitas pessoas vão dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome. Então preste atenção. Eu vou mostrar para você na palavra de Deus, meu irmão. Não há falso arrependimento? Sem dúvida que há, meu irmão. Saul, Acabe, Herodes, Judas Iscariotes, eles tiveram muitos sentimentos de tristeza pelo pecado, mas eles nunca se arrependeram para a salvação. Há uma falsa fé? Nós sabemos que há, meu irmão. Está escrito que Simão, o mago de Samaria, que creu, mas seu coração ainda não estava reto aos olhos de Deus. E também está escrito que os demônios creem e tremem. Simão está lá em Atos 8.
e os demônios que creem e tremem, em Tiago 2,19. Não há uma falsa santidade? Sem dúvida que há, meu irmão. E a santidade de separação do mundo. De você se separar. Quando você deixa o Egito, quando você saiu do Egito, o Egito tem que sair de você também, meu irmão. Entendeu? Não pode ficar. Então é uma falsa santidade, é uma falsa separação no mundo. E Joás, rei de Judá, tinha uma aparência muito piedosa e boa, enquanto o sacerdote Joiada vivia. Um tinha aparência, o outro vivia. Mas como Joiada morreu rapidamente, da mesma forma a religião de Joás morreu no mesmo tempo. Lá no segundo livro de Crônicas 24:2. E Joiada viveu até os 130 anos de idade. E por ter sido um homem de Deus em tudo, foi sepultado junto com os reis de Judá na cidade de Davi. Então Joás, meu irmão, morreu. A religião dele foi embora. A falsidade dele foi embora e as pessoas que estavam com ele morreram junto. E isso, infelizmente, meu irmão, é o que acontece. Infelizmente, após a morte de Joás, ele se afastou dos caminhos de Deus e se tornou irreconhecível. Irreconhecível. Então a falsa religião, ela te torna irreconhecível diante de Deus. A vida exterior de Judas Iscariotes era correta e nenhum dos apóstolos desconfiaram ou pensaram que ele fosse trair o mestre. Não havia nada suspeito nele, mas na realidade ele era um ladrão e um traidor. Então, meu irmão, há falso amor e caridade? Há falsa piedade, meu irmão. Sem dúvida que há. Há um amor que consiste em palavras e expressões, e uma grande demonstração de afeto, e chamamos as outras pessoas de queridos irmãos, enquanto o coração não ama a todos. É o amor bajulador. Não é por nada que João diz, não amemos de palavras nem de língua, mas por obras em verdade. E essas obras em verdade estão em Cristo, somente em Cristo. Não foi sem motivo que Paulo disse, o amor seja não fingido. Não há. Nós sabemos que há uma falsa humildade. E sem dúvida há. Paulo nos adverte entre essa humildade e fala de coisas que tiveram uma aparência de sabedoria em devoção e humildade, lá em Colossenses 2, do 18 ao 23. Há falsa oração? Sem dúvida que há. Nosso Senhor a denuncia como um dos pecados especiais dos fariseus, que por pretensão faziam longa oração. Ele não os acusa de não orar, ou de orar muito pouco. Seu pecado estava no fato de que suas orações não eram reais. Não há, meu irmão, realidade nas orações deles. Se há uma falsa adoração, sem dúvida que há. Nosso Senhor disse dos judeus, este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Eles tinham uma abundância de serviços formais em seu templo e nas suas sinagogas. Mas o defeito fatal sobre eles era a falta de verdade, falta de realidade e falta de coração. Eu vou pedir para o Lucas tocar o louvor, que ele cresça e nós diminuímos. E nós voltamos no próximo sábado, se assim Deus permitir, para nós continuarmos esse estudo. Você ouviu com Alexandre Fico, Evangelho Genuíno.